Cânone, spin-off, filler, fanfic, oficial. O que raio significam esses nomes esquisitos? Será que você realmente sabe? Cavaleiros do Zodíaco é uma obra com quase 40 anos de história. E durante esse tempo já tivemos dezenas de obras diferentes lançadas na franquia. O que torna meio difícil saber o que é que tem relação com o que é que conta e o que não conta. Então, bora esclarecer tudo isso neste vídeo. E agora chega de sentimentalismo! A ideia para este vídeo surgiu após vermos muitos comentários aqui no canal dizendo que tal obra é spin-off, então ela não vale, que tal personagem é filler e por isso ele não existe, ou mesmo confundindo, invertendo as bolas sobre o que significa cada um desses termos e sobre o que é canônico e o que não é. Por isso vou explicar um por um esses conceitos e encaixar todas as obras que existem de Saint Seiya em suas respectivas categorias. Para começar, eu queria dizer que tudo, meus amigos, tudo é canônico. Mas depende. Então, antes de me xingar, assiste esse vídeo até o final para ver se você concorda comigo ou não. Beleza? Porém, segura essa informação aí de que tudo é canônico, porque no fim eu tenho certeza de que vai fazer sentido pra ti. Somente os idiotas acham que têm certeza do que dizem. A maneira mais fácil que eu encontrei de ilustrar esses conceitos foi fazendo uma tier list, e então a partir dela nós vamos dividir as obras da franquia nas suas respectivas categorias. É claro que essa classificação não tem nenhum juízo de valor. Uma obra que esteja lá em cima, em canônico, não necessariamente é uma obra melhor do que uma que está mais para baixo. Pode ser até pior. É só uma forma de separar mesmo. Já quero deixar avisado também que talvez esse vídeo não tenha tanta piadoca, porque a intenção é ser algo mais informativo e direto mesmo. A primeira categoria é composta pelas obras canônicas, por isso vou dar uma definição simples do que é cânone para caso alguém não saiba. O cânon, além de ser o irmão do Saga, é um conjunto de obras que fazem sentido em um mesmo universo narrativo. São obras que, quando combinadas, compõem uma mesma história sem gerar contradições ou incoerências. O maior exemplo que posso dar disso seria a própria Bíblia. Acho que todo mundo já deve saber disso, mas ela não consiste de um único livro, mas sim de um compilado de várias escrituras feitas por pessoas diferentes em épocas diferentes que foram eleitas como legítimas pela igreja para compor uma única obra, que é o que conhecemos hoje como a Bíblia. Durante essa separação, as escrituras selecionadas foram consideradas canônicas. Na cultura pop é a mesma coisa. Algumas obras, como é o caso das histórias em quadrinhos da DC e da Marvel, têm diversas histórias escritas em épocas e por roteiristas diferentes. Por isso, é preciso que haja um cânone para saber o que conta e o que não conta para a história principal daquele universo. Enquanto isso, as outras obras acabam ficando como um universo alternativo, um e se, um what if. E esse foi justamente o modelo escolhido pelo mestre do traço ardente, Masami Kurumada, para a franquia de Saint Seiya. Ao invés de não largar o osso, como muita gente diz injustamente sobre ele, o homem resolveu deixar várias ideias de histórias que ele teve a cargo de outros autores que considerava talentosos. E só assim que podemos ter a oportunidade de conhecer Episódio G, The Lost Canvas, Santia Show, entre outras obras derivadas de Saint Seiya. Pois é, as ideias iniciais para todas essas obras partiram do próprio Kurumada Sensei. Então, não é exagero dizer que sem ele, nenhuma delas existiria. E é bem mais comum do que parece autores simplesmente não continuarem e nem quererem que ninguém continue ou faça nada relacionado às suas obras. Quem é mais velho deve lembrar de Yu Yu Hakusho, por exemplo. Togashi Sensei encerrou o mangá lá nos anos 90 e desde então não temos mais nada da série. Fora algumas adaptações como teatro, animação de capítulos antigos que foram cortados do anime original e live action que vai sair agora. Mas spin-off ou continuação, esquece. O cara começou Hunter x Hunter e os fãs de Yu Yu Hakusho estão chupando o dedo até hoje. Deixando claro que eu não estou culpando o mestre Togashi. Longe disso. Só estou exemplificando. Porque muita gente critica o Kurumada pela forma como ele conduz a franquia de Saint Seiya. Gente que pretensiosamente acha que saberia gerir a franquia
melhor do que o próprio autor. Mas se esquece que se ele não curtisse mesmo a obra, poderia muito bem ter largado mão dela e seguido em frente com os outros mangás que ele escreve, que não são poucos não, viu? Justamente para que a mestra Shiori Teshirogi tivesse total liberdade para escrever Lost Canvas, para que Megumi Okada Sensei tivesse total liberdade para trabalhar com o episódio G e etc., foi que Kurumada escolheu que somente aquilo que ele próprio escrevesse seria considerado canônico para a obra clássica. Por incrível que pareça, tem gente que acha que isso é egoísmo do autor, como se ele estivesse dizendo que só o que ele escreve fosse válido, quando é justamente o contrário. Pensa só, se por acaso The Lost Canvas fosse canônico, e sim, tô usando The Lost Canvas de propósito, porque eu sei que é o que gera mais polêmica nesse assunto. Ao invés do Albafica, a Shiori Teshirogi seria obrigada a escrever uma história com Cardinale de Peixes. Ao invés de Manigold, o Cavaleiro de Câncer seria Death Toll. Ao invés de Regulus, o Cavaleiro de Leão seria Kaiser. E aqui eu não tô querendo dizer que as contrapartes de The Lost Canvas sejam melhores que as de Next Dimension, de forma nenhuma. Eu, pessoalmente, gosto mais do Death Toll do que do Manigold, apesar de também gostar bastante do Manigold. Mas o ponto não é ficar nessa briga besta do que é melhor e do que é pior, mas sim entender que o fato de não ser canônico é o que deu a liberdade para ela criar e trabalhar com personagens diferentes, exatamente porque é uma linha alternativa. Então, não existe a preocupação de ficar o tempo todo pensando se vai fazer sentido na franquia como um todo ou não. O cânone que a Shiori tem que se preocupar é somente relacionado às obras dela. É como se The Lost Canvas tivesse um cânone próprio. Mas vamos ver isso mais pra frente e começar com o cânone da obra do mestre do traço brutal, que é a origem de tudo, a obra base, e que sem ela não existiria nada mais, e por isso deve ser considerada como a referência para o cânone principal, o mangá clássico. E além dele, que é o mais óbvio, podemos considerar para o cânone o Next Dimension, que é a continuação direta, o futuro e também o passado da série clássica, Episódio 0, Origin e Destiny, que foram capítulos especiais lançados posteriormente para esclarecer alguns acontecimentos no passado dos Cavaleiros de Ouro. Atualmente também está sendo lançada a Final Edition, que seria uma nova versão do mangá clássico, incluindo esses capítulos adicionais e certas correções feitas pelo autor em algumas artes, além de revisões no próprio texto da obra. Então, de canônico mesmo, incontestavelmente, teríamos esses 6, mais a possível Saga de Zeus, que já tivemos essa arte divulgada recentemente e deve sair no futuro próximo, já que estamos oficialmente na última temporada de Next Dimension. Beleza, agora num segundo nível nós temos informações de fontes oficiais. Nesse nível aqui entraria a Enciclopédia Taizen, o Cosmo Special, que é onde está, por exemplo, o Hypermito, que conta a origem do universo Saint Seiya, dos deuses, das guerras santas, as Monthly Comic Tokumori, que foram publicações onde havia uma seção de cartas dos leitores que eram respondidas por alguém se passando pelo chão de Ares, e outros lugares onde o autor tenha dado entrevistas. Aqui para ilustrar eu coloquei uma das Jump Ghost Selection, mas existem várias outras fontes desse tipo com declarações diretas do Kurumada Sensei. Mas por que eu as coloquei aqui e não diretamente ali como canônica? Que é o que muita gente faz. Eu até considero essas informações canônicas, tá? Porém, como eu afirmei nas Tokumori, por exemplo, nada garante, fora as entrevistas, claro, que o próprio Kurumada foi quem escreveu esses materiais. Ele pode muito bem ter só supervisionado ou até apenas autorizado cada um deles. Então, o que está ali é sim válido para o cânone do mangá clássico, a menos que seja contrariado por alguma obra que está na primeira linha. Se nessa nova Saga de Zeus, por exemplo, alguma informação contrariar qualquer afirmação que está na enciclopédia, o que fica valendo é o que está no mangá. O que é mostrado pelo próprio autor original na obra dele sempre vai ter um peso maior em relação ao cânone. Agora vamos falar da próxima categoria, que é a adaptação. Uma adaptação não necessariamente faz parte do cânone da obra original. Ela é só uma transposição para outra mídia. E eu, particularmente, não lembro de nenhuma adaptação que seja 100% fiel ao original. Se você souber de alguma, deixa aí nos comentários, pois geralmente vai ser necessário fazer modificações, nem que seja por ser uma mídia diferente. No caso de Cavaleiros do Zodíaco, a gente tinha o mangá, que é só a imagem estática e texto, e foi passado para animação, que já entra trilha sonora, dublagem, movimento. Já seria outra linguagem para contar a mesma história. Mas o problema é que em Saint Seiya as adaptações simplesmente não contam a mesma história.
nem isso. A primeira de todas foi o anime clássico, a porta de entrada para a maioria dos fãs. Porém, por conta da forma como o anime era transmitido na televisão, semanalmente e em paralelo com o mangá, os produtores tinham que criar vários episódios fillers, que são histórias extras, para encher linguiça e não deixar o anime alcançar a obra original, porque senão eles não teriam mais o que adaptar. Ah, mas nesse caso é só desconsiderar os fillers e o anime vira canônico, Ed? Calma que o negócio não é tão simples assim não, porque nós temos também episódios semi-fillers. Pois é. Um exemplo que eu coloquei aqui é o episódio do Babel. Esse personagem é canônico, a luta dele com o Yoga é canônica, mas no mangá ela não acontece no Coliseu, mas sim na praia. No mangá não tem nenhum Cavaleiro de Aço aparecendo para ajudar e nem o Ikki chorando por estar sem sua armadura. Se eu estivesse com a minha armadura... Sendo que se fosse o Ikki do mangá, macetaria o Babel de porrada, com armadura, sem armadura. Pro Ikki não tem tempo ruim não, rapaz. E não tem como ignorar os Cavaleiros de Aço, porque os safados vão voltar a aparecer em outros episódios que seriam canônicos posteriormente. Como o episódio do Algol, por exemplo, que no anime é totalmente diferente. O Seiya nem vira pedra no mangá, a China nem tava lá, o Spartan não existe no mangá, então nós temos uma luta canônica, que é Shiryu contra Algol. Mas fora esses dois lutando, todo o resto do episódio é filler, ou seja, um semi-filler. Esse é inclusive aquele episódio que tem o Ikki se cagando com o Yoga dirigindo com 14 anos de idade. E tem outros exemplos assim, mas vou parar por aqui porque acho que já deu para entender o conceito de semi-filler, né? Agora, o filler em si. Às vezes é mais simples, como é o caso do Dócrates, ele não existe no mangá, mas praticamente só aparece em 3 episódios que são meio irrelevantes para a história, então até daria para ignorar ele, a Giste, o Cavaleiro de Golfinho. Mas aí tem uns malucos iguais ao Cavaleiro de Cristal, ou seriam os Cavaleiros de Cristal. Os Cavaleiros de Cristal me falaram sobre você. O cara é um mestre de um dos protagonistas do anime. Ele vai ser lembrado na luta contra o Camus. Ele vai ser lembrado na luta contra o Isaac. Não tem como ignorar a existência dele. Pro universo do anime, o Cristal seria canônico. Ele só é filler pra gente considerar como canon o mangá. Mas no anime, você não pode fingir que ele não existe. Na verdade, você pode, né? Você pode fazer o que você quiser, só um desenho. Mas aí muita coisa fica sem sentido nenhum. A mesma coisa é o Albion. Dardaros não existe no anime. Da mesma forma como o Albion não existe no mangá. Isso sem comentar do Arlis, que esse aí fica uma bagunça maior ainda. E toda a saga de Asgard, que no anime se conecta diretamente com o Poseidon e tem até o Shun surpreso com o Sorrento ter sobrevivido à luta com Siegfried posteriormente. Então, considerando o cânone do mangá, sim, são fillers, mas para o universo do anime não faz sentido nenhum ignorar a existência deles. Ou seja, o termo filler é em relação à obra adaptada e não à obra que ele aparece em si. É só pra gente saber o que foi adicionado mesmo ao fazerem a adaptação. Isso que eu tô dizendo agora pode parecer óbvio pra muita gente, mas tem bastante comentário aqui no canal, em postagem de rede social e fórum por aí, onde se alguém cita o nome de qualquer personagem que é filler, imediatamente surge a polícia do filler. O cara vem correndo, babando, pra comentar que aquele personagem não existe, nunca existiu. Como que não existe, meu rapaz? Os personagens são esquizofrênicos, então? Estão vendo coisa? Por isso que eu digo, é um erro considerar um cânone só pra franquia inteira. Existe um cânone do mangá clássico, sim, que é o cânone que o Masami Kurumada considera para as obras, o original, mas também existe um cânone da Toei Animation, um cânone pro episódio G e assim vai. Só para já encerrarmos as adaptações, vamos adicionar aqui Lenda do Santuário, o reboot em 3D, o filme live action Saint Seiya, o começo, o meio e o fim, né? Porque aparentemente não vai ter continuação. O filme deu foi prejuízo para Toei. E os jogos em geral. Coloquei como exemplo aqui só o Sanctuary Battle e o Soldier Soul, que também contam com adaptações. Mas como eu disse, nenhuma dessas adaptações de toda essa categoria seria canônica, porque todas elas possuem diferenças significativas quando comparamos com o cânone. Beleza, agora eu já vou adicionar aqui feitos por fã, que é fanfic, fan anime, essas coisas todas, que não contam nem como obra oficial. Vou usar de exemplo o Prelúdio de Pégaso, que a gente fez vídeo recentemente comentando aqui no canal, que tá muito bom, então resolvi colocar essa categoria aqui só para lembrar que existem obras assim feitas por fãs. Tem sim muita coisa boa e tem coisa que não é boa também, né? Claro. Mas não conta para franquia, só o que tá para cima que é oficial. E aí praticamente tudo que sobra é spin-off. Aí entram os filmes clássicos da Ares, do Seu Durval, do Abel
e do Mochila, que não são cânone nem em relação ao anime clássico, porque não se encaixam na cronologia. E o próximo filme, que é o Prólogo do Céu, é um caso bem curioso, porque ele nasce como uma obra canônica. O argumento dessa história parte da cabeça do Kurumada. Inclusive, na época, ele chega até a fazer um mangá especial, bem curtinho, que seria como um prólogo do Prólogo do Céu. Fazia uma introdução ao filme e mostrava a Saori cuidando do Seiya na cadeira de rodas e chegava até a mostrar o Toma também. Porque a ideia era encerrar o cânone com filmes feitos pela Toei Animation. Não teria Next Dimension, provavelmente não teria até The Lost Canvas se Prólogo do Céu tivesse vingado. Porque TLC surge inicialmente da ideia de ser uma obra paralela a Next Dimension. Então, se ND não existisse, consequentemente TLC também não. Ou seja, não tem como ter tudo. Ou a gente tinha a continuação de Prólogo do Céu ou The Lost Canvas. Porém, as continuações de Prólogo do Céu foram canceladas e ele sai da classificação de canônico e se torna somente um spin-off. Inclusive, esse mangazinho que o próprio Kurumada Sensei fez. Ele também deixa de ser canônico para ver que até uma obra do próprio autor original, desenhada e escrita por ele, pode deixar de ser canônica se não fizer mais sentido com a história principal. Aqui um ponto importante é que o autor foi um dos responsáveis pelo cancelamento. Ele não gostou do resultado do filme e fora isso, o filme foi meio flopado também, né? Então tem uma galera que fica puta da cara porque o mestre cancelou a continuação do Prólogo do Céu, mas não mandou cancelar, por exemplo, Saint Seiya Ômega, que teve 2 temporadas. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque esses filmes não só fariam parte, como encerrariam o cânone. A obra da vida dele é Saint Seiya clássico, e se os filmes encerrassem essa obra de uma forma que ele não gostasse, com certeza ele se arrependeria pelo resto da vida. Enquanto o Ômega literalmente não afeta em nada a obra canônica. É só um spin-off. Lembra que eu falei dele dar liberdade para os autores trabalharem com a franquia? A Toei Animation queria fazer um anime mais infantil baseado em Saint Seiya, um derivado da obra original. Ou seja, não faz diferença para a história canônica. É lógico que o cara vai ser bem mais exigente com um negócio que encerraria a obra da vida dele do que com um simples produto derivado da franquia, que é uma versão alternativa. Ômega conta pro cânone da Toei, é uma obra deles, apesar de ter sim algumas exigências do Kurumada, algumas ideias que partiram dele, que a gente pode até comentar em um vídeo futuro. Comenta aí se vocês querem ver um vídeo sobre isso. Aqui em spin-off entra também episódio G Assassin, Hacking, The Lost Canvas Gaiden, o anime de The Lost Canvas, Santi Achou Memories, o anime horrível e mal animado de Santi Achou, Soul of Gold, Gigantomachia, Golden Age, Hero of Heroes, que é um crossover do Kurumada Verso, Time Odyssey, que tem vídeo aqui no canal, do primeiro volume completo, vou deixar a playlist nos cards para você conferir, Darkwing, que também fizemos vídeos, mas a galera não curtiu tanto, e Re-Rise of Poseidon, que pra mim é o melhor spin-off atual de Saint Seiya. E claro, também tem série aqui no canal, então vou deixar a playlist no final do vídeo para você conferir. Então beleza, num panorama geralzão da franquia, a classificação seria essa. Porém, para encerrar, vou explicar mais uma coisa que pouca gente leva em consideração. Essa classificação de cânone, ela é assim por levar em conta o material do Kurumada. Porém, isso não é obrigatório. Apesar de o mangá clássico ser a fonte, o material original e o cânone mais correto, nós também podemos considerar outra obra como referência e fazer um cânone dela só para entender como seria o universo daquele derivado em específico. Vou pegar o anime clássico de exemplo e a gente monta rapidão um cânone da Toei Animation para o universo do anime. Como eu citei, todos os fillers seriam canônicos, senão os personagens precisariam ter usado dorgas, inventado acontecimentos e pessoas que nunca existiram. Soul of Gold seria canônico porque foi feito pela Toei Animation e tem relação direta com a saga de Asgard. Até mesmo o Ômega, tão odiado por boa parte do fandom, se a gente montar um cânone da Toei Animation, contaria, porque ele não contradiz nada que foi animado por eles até agora. É mais ou menos o caso de Dragon Ball GT. Era canônico até o Akira Toriyama resolver fazer o Super. A partir daí, o Super se torna canônico e o GT fica sendo só um spin-off. Adaptações seriam Lenda do Santuário, reboot 3D, live action e jogos. E como spin-off teríamos os filmes todos, porque não se encaixam na cronologia, e o anime horroroso
de Santi Show que a Toei fez pra sacanear o mangá, só pode. Agora vamos montar um do Lost Canvas, que esse tem briga até hoje de gente querendo canonizar, não sei porquê, se ele é bom do jeito que é, justamente por ser um spin-off, justamente pela liberdade que a autora teve para trabalhar. Mas a obra também teria um cânone que seria composto pelo mangá The Lost Canvas, pelos Gaidens e pelos capítulos especiais que são lançados até hoje. Tá saindo capítulo ainda esse ano de The Lost Canvas. E tem doido que acha que o Kurumada não gosta da obra. Meu amigo, se tu acredita nisso, deve acreditar que a Terra é plana também. Além disso, tem uma adaptação com 2 temporadas que infelizmente foi cancelada. Certamente por questões comerciais relacionadas a TMS, que era quem produziu o anime. E assim vai. Poderia dar exemplo com várias obras aqui. Episódio G, Santi Show, mas acho que já tá bom. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar, porque ajuda demais. E se você quiser ajudar mais ainda, considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro aí embaixo, deixar um valeu demais ou confira outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E se você ainda não viu nosso último vídeo sobre lugares de Senseiya baseados na verdade, vou deixar ele bem aqui, ó, pra você conferir. Valeu, até mais!